Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau. Apoio Link Comercial, Casa Design, Spirit Energia, Equal e Prodaux. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso projeto sempre traz para a nossa mesa de reuniões profissionais que fazem a diferença nos seus mercados e hoje não seria diferente, né, DJ? Hoje a gente vai conversar com o Malcolm Tafner. Ele vem falar sobre o Spitzpomer, que é um novo empreendimento muito interessante na área de turismo, e vai falar também sobre outros negócios e outras questões interessantes. Malcolm, super obrigado por ter aceito o nosso convite. Não, agradeço o convite que vocês fizeram para mim. Então, obrigado. Legal, Malcolm. A gente sempre começa a nossa conversa até para posicionar a audiência, né, para que o entrevistado fale um pouco da sua trajetória profissional, da sua carreira e depois da empresa, né, aqui no caso no Spitzpomer. Então fica muito à vontade, compartilhe aí com a nossa audiência quem é o Malcolm Tafner. Se a gente for fazer um panorama de espectro, assim, uma dimensão, tinha mais uma tendência acadêmica. Então me formei na época em computação, fiz mestrado, doutorado e estava indo por uma carreira de gestão acadêmica. Então fundei institutos de pós-graduação, depois ajudei a fundar faculdades e universidades. Trabalhei muito durante o tempo de Uniaselv, por exemplo, parte como diretor, parte como presidente, parte como reitor, junto com a minha família, meu irmão principalmente, e mais a equipe e tal. E depois disso, acabei saindo da educação, né, por regras de não competição e tal. Então, anos se passaram e fui mergulhando em outros tipos de negócios. Ainda acompanho a educação, ainda sou sócio de alguns outros empreendimentos na educação, mas assim, aí fui para outros tipos de eventos, né, outros tipos de produtos. Legal. E aí, nesse processo, num dado instante, você resolve migrar para o turismo, é isso? O turismo ele veio assim, com o passar do tempo, que eu morei um tempo em Foz do Iguaçu, e quando estava em Foz, eu fiz parte do conselho de um hotel, e passamos pela pandemia. Então, eu entrei no conselho do hotel para me pedir ajuda, eu tinha me mudado para Foz, tinha vindo dos Estados Unidos, morava lá. Aí quando cheguei em Foz, amigos meus que faziam a gestão do hotel me convidaram: Malcolm, dá uma força aqui, faz parte do conselho para dar palpites, ideias. Bem no meio da pandemia? Antes da pandemia. Aí quando eu entrei, foi coisa de meses, começou a pandemia. E aí eu vi o hotel, assim, e todo Foz do Iguaçu caindo de joelhos. Caramba. Quando a pandemia estava finalmente terminando, aí eu vi o levante novo do turismo. Nesse meio tempo, eu fui ver a situação do turista, do turismo, das relações que o turismo traz e tal, porque Foz é essencialmente turística. Sim, né? certo. Então foi bacana, porque deu para ter uma visão do ecossistema turístico, dos equipamentos turísticos que eu não tinha. E aí comecei a plantar ideia, eu acho que vamos entrar no turismo, acho que eu vou dar uma olhada em turismo. Então, como eu tinha morado na Flórida, não em Orlando, mas perto de Orlando, uma cidadezinha assim, a 1h30 do centro turístico de Orlando, aí eu vi o ecossistema turístico também, então e via que estava acontecendo mesmo em Foz do Iguaçu. Parou por conta da pandemia, mas eu via que estava acontecendo exatamente o mesmo fenômeno. No caso, atraindo o público por causa das cataratas, e Itaipu no primeiro momento, depois o Dreamland, depois o Movicars e outros empreendimentos que tinham lá. Então foi assim, quando eu vi aquilo tudo acontecendo, bem nesse momento, vim para Blumenau e trouxe os business plans que eu já estava construindo lá, porque aquela mesma equipe do hotel também tinha um empreendimento turístico para Foz. E aí, quando eu entrei no hotel, caiu na minha mão o empreendimento turístico deles, e eu vi, mas o que é isso aqui? Eles, isso aqui é nosso empreendimento turístico, tal, daí deixa eu ver. Aí comecei a estudar o empreendimento turístico, eles não tinham um business plan formado ainda, eles tinham um rascunho do business plan. Então eu peguei, deixa eu fazer o business plan disso aí, estou curioso para conhecer esse troço. Então eu passei uns 6 meses, 7 meses visitando diversos centros turísticos.
Me entrevistei um monte de gente do setor, de outros CEOs, de outros empreendimentos turísticos. E eu estava fazendo para eles, não para mim. Entendi. E, de repente, quando eu terminei o business plan, pô, isso aqui é muito legal. Então, vamos ver se dá para alavancar. E aí, eu comecei a estudar terrenos em Foz do Iguaçu. No final, acabei voltando para Blumenau. Aí tinha a questão do Pomerode, a questão do turismo catarinense crescendo no sul do estado, no interior do estado, no litoral e assim por diante. E aí, enfim, as coisas vão se casando e surgiu aqui. Legal. E Pomerode, quando você concebeu o projeto, né, depois de desenhar o business plan, a gente está numa região, né, no Vale do Itajaí, onde o turismo sempre foi muito presente e nos últimos anos a gente vê, de fato, Pomerode se mostrando como protagonista aqui na região dessa questão turística. Aí você teria no litoral Balneário Camboriú, que seria uma outra opção, né? E aí, Pomerode foi receptivo, a escolha de Pomerode foi tranquila nesse sentido, você investiu em terreno, como é que foi esse projeto todo? Bom, vamos entender um pouco. Como é que surgiu o turismo em Pomerode, né? Ele é meio natural, ele foi orgânico, ele não foi produzido. Legal. Né? Então, como ele é orgânico, o que aconteceu? Quando o turista viaja, ele quer conhecer, vamos lá, por que eu vou para Foz do Iguaçu? Quero ver natureza, quero ver águas, quero ver cataratas, assim por diante. O turista de Foz, ele procura esse tipo de turismo. Ele não vai lá para ver uma cidade italiana, certo? Uma cidade germânica ou, sei lá, ele vai procurar esse tipo de... Não está nem tanto procurando gastronomia, nada. Apesar de ser um ótimo lugar para gastronomia. Foz do Iguaçu é surpreendente com a qualidade de restaurantes que eles possuem lá. Tem muita coisa muito boa. E, enfim, você está indo para esse... Se você vai para um turismo gastronômico em São Paulo, por exemplo, Sim. Você vai querer comer, assim, o que São Paulo oferece de bom, né? Então, tem essas características. E Pomerode, como cidade mais alemã do Brasil, vocês lembram desse... Sim. Desse slogan. Desse slogan deles, atraía naturalmente turistas de outros pontos. A própria Nugari, que fez uma fábrica, Sim. botou um turismo empresarial dentro da fábrica. Então, É um tour, né? É um tour, Isso. exatamente. Perfeito. Esse é um tipo de turismo que não tem muito no Brasil, se encontra mais até na Europa do que nos Estados Unidos. Então, quando você vê esse tipo de situação, você vê que o Pomerode estava alavancando, de fato. E alavancou. Então, quando você viu outros empreendimentos, outros equipamentos turísticos se instalando em Pomerode, eles davam resposta. Então, em vez do catarinense ir até Gramado e passa ir até Pomerode, em vez do paulista ir até Gramado e de repente para em Pomerode. Quando vem a Blumenau, tem que dar um pulo em Pomerode, você vai para Pomerode. Então, Pomerode virou uma espécie de epicentro do processo, entende? Começa a criar massa crítica, né? Tem muita... o boca a boca, as pessoas falando o que é a cidade. A cidade ainda não consegue responder para a demanda de 2 dias. Né? É uma cidade de 1 dia ainda. Ela está virando 1 dia e meio. Entendi. Então, ela tem o turismo é medido em tempo, né? Então, o turista a única coisa limitada dele é o tempo. Ele pode trazer R$1 milhão de reais, mas ele só tem 24 horas ou 48 horas para gastar o dinheiro. Então, o tempo que é o determinante do turismo. E aí, quando você vê o que Pomerode oferece, ela ainda tem uma restrição de espaço, de tempo, de leitos e assim por diante, mas ela está superando devagarinho. Eu acho que organicamente ela está crescendo bem, ela não está indo, não foi assim, não é artificial o processo deles, então isso é muito bom, porque ele é sólido. E tem um potencial de crescimento acima da média do que a gente está vendo no mercado em outros pontos. De turismo? Sim. Tem. Ela consegue... A cidade que mais cresce em turismo no estado, acho que é Balneário Camboriú, hoje. Então, o grande concorrente de Pomerode se chama Balneário Camboriú. Blumenau já não está mais nesse processo. E tomou outras opções, o turismo de evento. Então, ele tem os eventos, Sim. Toda a cidade se concentra nos eventos, tipo Oktoberfest e tal, né? Febratex, esse tipo de evento. Exatamente. Enquanto ainda estiverem com os eventos, vai estar funcionando. Se um deles sair de Blumenau, você passa a ter uma ruptura com o processo de turismo de eventos de Blumenau. E como Pomerode não tem turismo de eventos, ele tem turismo cultural, né? Então você chega lá para beber da cultura de Pomerode. Então você vai ver as tradições, a colonização, tudo, Alto Enxaimel, todo aquele processo que eles e o patrimônio histórico deles reserva isso muito bem. Então é uma cidade que ela cresce de forma muito orgânica e ordenada. Se você for para o sul do estado, você vê, vamos lá, Urubici,
Campo Grande, essa região toda aí, você vai ver o turismo de balão, o turismo de aventura, o turismo de quadriciclos, de rapel, tirolesa, assim por diante. Está se formando no sul do Mais estado. aventura, né? Um turismo de aventura. Só que e até bastante radical, né, em Sim. muitos aspectos. Então, a pessoa que chega lá tem que ter pelo menos Coragem. a coragem, a motivação de se pendurar naquela velocidade, naquela altura, né? Então, existe isso aí. O turismo de vinhos ou de gastronomia que a gente tem para o interior do estado também está crescendo. Agora, não sei em que pé está. Eu realmente tirei a atenção deles. Então, você tem, assim, esses focos turísticos. Santa Catarina, gente, vai ser um grande atrator turístico nos próximos anos. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Porque eu vejo esses turismos, a gente está oferecendo mais do que natureza. A natureza a gente tem em todo canto, mas a gente está oferecendo serviços que, vamos lá, praias às vezes não oferecem. Tirando o Balneário Camboriú, que faz um esforço turístico assim, de serviços muito forte, né? E o aspecto cultural também, né? As histórias, é uma experiência totalmente diferente quando a gente vê. É uma experiência rica, né? Não é apenas a diversão, né? Você está lá, você vai voltar com mais do que você foi. Sim. E você entrando nesse processo com o Spitzhomer, mas também ajudando a criar todo esse contexto para a pessoa ficar mais de 1, 2 dias na mesma cidade, aproveitando a infraestrutura. Exatamente. O Spitzhomer é um parque, né? É um parque de aventuras. A gente trouxe esse conceito que não existe no Vale do Itajaí, parque de aventuras. O turismo nosso aqui é contemplativo, é museu. Você entra, dá a volta, acabou. Alfonso Aguirre, você dá a volta, acabou. Tudo é contemplativo. Então, o turismo assim, de experiência, aqui, ele é meio raro ainda. Eu acho que a gente vai inaugurar uma fase mais assim, de ação. Quando saímos da pandemia, a gente queria que as pessoas fossem... Quando acabou a pandemia, todo mundo estava confinado. Então, as pessoas queriam sair das suas casas, ir para o campo, ir para um sítio, ir para que eles queriam sair. E isso aconteceu, e ainda está acontecendo. Então, quando a gente optou pelo turismo de aventura aqui, é que a pessoa chega lá para viver um dia no campo de uma forma organizada, de uma forma controlada, e que ele possa fazer. Eu não posso fazer um turismo de campo, de fazenda, porque eu tenho que conhecer o fazendeiro. E ele tem que estar disposto a me receber. Ou seja, é difícil fazer isso. Não é chegar lá e pronto, vou ficar passeando por dentro do mato. Qual mato? Os parques, mas estão todos abertos o tempo todo. Ou seja, é complicado. No Brasil é complicado, não é tão fluido quanto os lugares. Então a gente pegou um terreno, o nosso terreno que a gente tem no centro da cidade, ele é um terreno de 30 mil metros quadrados, em Pomerode. A gente tem a fase 1, que vocês conhecem por Spitzhomer, é de 16 mil metros. Tem mais uma outra fase, tem mais 2 fases que contemplam os outros 16 mil. Então, nessa fase ali, a gente transformou aquele terreno que já é um pasto, vamos chamar assim, numa fazenda. Então, você entra lá dentro... Uma fazenda dentro da cidade. É uma fazenda no centro da cidade. Dentro da cidade. Isso é muito legal. É muito No centro da cidade. No E centro. Pomerode ajuda, porque tem muito morro ao redor, e a gente plantou um monte de árvores ainda que tinham, então você quase não vê cidade, você vê mato, entende? Legal. Então ficou assim, diferente. Bem E uma diferente. atmosfera diferente, você é transferido para aquele clima, né? Você sai do centro, você passa pelos portões do Spitz e você está dentro do campo. Você sai do Spitz e você volta para o centro da cidade. Então você não vai ter que se mover por uma hora para chegar em algum lugar, entende? Você está dentro do Spitzhomer, você acabou de descer de uma tirolesa. Eu quero almoçar. Você só atravessa o pórtico para fora e você vai almoçar em qualquer restaurante do centro da cidade. Então é tudo muito conectado. É muito legal, porque o centro de Pomerode realmente está muito bonito de ver. Sim. E ter uma experiência nesse sentido é muito legal, né? Complementa. E é legal a gente comentar, né? Eu vou aproveitar aqui, a gente tem um vínculo no nosso podcast muito bacana com a galera de Pomerode. Se você for olhar dos nossos patrocinadores, 50% são de Pomerode, né? A Brodalx Química, a Link Comercial, a Camargo Química, que está aqui do lado. Então são todos empresas de Pomerode e que, de uma forma bem interessante, quando falando com turismo, né? Que perceberam a possibilidade de um projeto diferente. Então, a gente curte muito a região. Conta para a nossa audiência o que tudo o visitante do Spitzhomer vai poder usufruir. Você falou tirolesa agora há pouco, né? Então, comenta assim em linhas gerais o que é esse projeto 1 em termos de aventura, né?
que traz, né? O que a Certo. gente pode usufruir quando for lá? Quando a gente começou a ideia do turismo, nós precisávamos de um lugar e, obviamente, atraiu a ideia de Pomerode, né? Então, quando a gente, vamos fazer o quê, né? De turismo ali, né? Então, houveram diversas ideias. E aquela que sobressaiu foi do Parque de Aventuras. O Parque de Aventuras não é uma coisa muito comum aqui, mas no interior de São Paulo é bastante comum. Sim. No interior de Santa Catarina, em alguns lugares está se tornando comum e no sul do estado. Mas no nosso estado é recente. São Paulo Mais presente. é mais presente, até porque tem uma massa populacional gigante, e aí qualquer coisa que você tem que fazer, tem um sucesso, assim, uma probabilidade maior, né? Aí, quando a gente trouxe essas ideias para cá, a gente teve que dosar isso tudo. Então, eu preciso que tenha aventura, mas eu tenho que ter um nível de segurança muito bom. Perfeito. Então, a gente tinha uma preocupação, tem que ser light. Tem que ser uma aventura que tenha uma taxa de adrenalina bacana, mas não alta o suficiente para impedir a pessoa de se jogar numa tirolesa. Vamos pegar esse detalhe aí. Então a gente dosou os brinquedos, por isso que a gente passou 2 anos de projeto. Então foram diversos e tinham que ser inéditos. Então eles não podiam ser aqui. Então a tirolesa, a nossa, ela é de curva, eu acho que é a única do estado. E ela é a única do país em dupla. Então que você desce com 2 pessoas ao mesmo tempo. Que legal. De curva, fazendo... Uma tirolesa não faz curva, ela é uma linha reta. Exato. Né? Então a nossa, ela faz curva. O que é... A tirolesa em curva não é chamada de tirolesa. Uma tirolesa é chamada de zipline em inglês. Então, tirolesa em curva tem um nome de zip coaster, que vem de roller coaster e zipline. Então, uma montanha-russa em forma de tirolesa, entende? Então, ela segue por trilhos, por isso o roller, né? E o roller coaster. Né? Então, esse foi um ponto. O outro ponto foi... Bom, vamos lá. Como é uma fazenda, tudo tem que conversar. Você está numa fazenda. Então, quando você está numa fazenda, você espera ver coisas de fazenda. Então, tem uma mini fazenda que tem um estábulo com diversos animais. Então, e a gente criou, então, a história, a temática, ela é temática. Tem uma história de um personagem chamado Rundia, um cachorrinho. Então, ele é o dono daquelas terras. Quando vocês forem lá, vocês vão ver, por exemplo, a casa dele. É uma cafeteria. Na casa dele tem uma foto dele, quando se formou na faculdade. Entende? Você vai ver as fotos dos pais dele criança com um brinquedo, e o brinquedo está dentro daquela casa. Então você vai ver, o brinquedo da foto, ou seja, tudo conversa. Então, tem a casa dele, tem o celeiro onde ele trabalha, a oficina dele, tem o orquidiário onde cuida de flores, tem os animais, tem uma cachoeira, criamos uma cachoeira no centro de Pomerode, tem uma cachoeira, ele vive na fazenda, então ele sai do celeiro até o estábulo ele é um aventureiro, ele anda de balão, ele desce um tubing. Tubing é uma espécie de uma pista que simula neve muito longa e você desce com boias. Então você sai do celeiro para o estábulo por zip coaster, tirolesa, ou de curva, ou se traz, ou vem por boia, ou você vem rolando numa bola chamada Zorball. Entende? Então, ou seja, a gente trouxe tudo coisas que não existem aqui. A Zorball deve ser uma das... Se tiver 10 no estado, 2 são nossas. E a gente está comprando mais 5, então a gente vai dominar a quantidade de Zorb no estado. Então, e dentro do celeiro, outras atrações, arco e flecha, tiro ao alvo e balonismo. Então, tem tudo que vincula a experiência de aventura. Então, a gente quer que as pessoas saiam de casa. Eu quero que eles vão para o mato, eu quero que eles vivam o que nós, talvez, vivemos quando éramos crianças. Sim, com certeza. Então, esse é o foco. E o foco é uma família. Então, a família vai passar o seu dia, ou a sua manhã, ou a sua tarde, dentro de uma fazenda. Então, ele vai poder comer, vai poder brincar, vai poder ver animais, assim por diante. Legal. Você falou o empreendimento tem mais fases. Como é que você vê a perspectiva de crescimento de Pomerode a infraestrutura aí crescendo também para as pessoas ficarem mais tempo na cidade, aproveitar tudo isso, virar esse polo, realizar esse potencial de ser um polo turístico? Normalmente o pessoal sempre atribui esse tipo de coisa ao público, mas não é uma questão do setor público, é uma questão do setor privado. Né? Então, a prefeitura, o Estado não vai abrir um hotel lá. Isso é uma coisa do setor privado.
Então, já nos procuraram para abrir hotéis lá. Eu estou fora de abrir hotel porque eu já estive na Já gestão. viveu isso, né? Então, sei que é um trabalho assim pesado. Um hotel é uma cidade de 24 horas. Sim. É alimentação, é cama, é quartos, é televisão funcionando, Wi-Fi funcionando, enfim, é uma máquina que vira 24 horas. Então, é muita gente em torno do processo. Eu realmente acho bem complexo e torço para que abram, mas eu não quero fazer parte desse negócio, não. Grupos especializados Tem que ser têm muito, domínio da... tem que ser muito especializado. Para com um hotel, a bandeira tem que ser muito forte, tem que ser grupos muito assim cacifados para isso. Com A pousada é mais processos simples. otimizados. A pousada é mais simples. É uma família, são poucas Sim. pessoas e tal. Mas quando você passa de 100 leitos, você começa a andar em número de leitos, se eu não tiver uma taxa mínima de ocupação, eu não consigo bancar essa estrutura. Tá certo? Então, a pergunta que vai ser respondida nos próximos anos é o quanto Pomerode cresce em turismo. As empresas todas aqui mostram que Pomerode é uma cidade industrial. Sim. Ela tem fortes indústrias, verdade. ela é muito capacitada para isso. Isso nos ajudou bastante, porque foi fácil achar profissionais na nossa região, Pomerode, Blumenau, Timbó e tal, para produzir o que a gente queria. Então foi assim, bem bacana. Mas voltando, quando você tem o crescimento de uma cidade, quando você tem um atrativo, ou um, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco equipamentos turísticos, a cidade tem que responder, o fluxo de turistas tem que responder. Então, quando você passa a ter esse fluxo forte, outros complementos passam a surgir. A própria entrada de Spitzpomer em Pomerode acontece hoje, há 10 anos atrás não aconteceria. Estão entendendo? Um hotel talvez abra agora nos próximos meses em Pomerode. E ele está chegando agora, e não vai chegar antes. Ninguém vai construir esperando. Então, senão o risco é muito Tem um momento alto. certo, né? Então, ele vai se equilibrando um pouco. Cresce um pouquinho, levanta aqui. Cresce um pouquinho, levanta aqui. Você vai fazendo devagar. A Assim. demanda puxa, a oferta vem. Isso. A demanda, a oferta. Exatamente. E por vezes você vai precisar chegar no limite, gerar o estresse, entre aspas, né? Ou seja, não tem, né? Faltou, e aí na falta você entende que se faz necessário um investimento e passar a ter aquilo, né? Então, não tem um número de restaurantes suficiente, você tem ali o turista reclamando que não conseguiu, ficou muito tempo na fila, aí surge a necessidade, isso já acontece hoje, né? Surge a necessidade de você colocar o restaurante, né? Já está surgindo. Então começa a surgir mais restaurantes. Eu vi 2 abrindo esse ano lá, ou um vai abrir agora. Então isso já está acontecendo. Só que para isso você precisa. Quando é que você pegou uma fila? Na Oster, em lugares, em momentos muito específicos, pontuais, né? Então quando o turismo se tornar, vamos chamar assim, todos os dias da semana Constante, e tal. Recorrente, né? Quando as pessoas estiverem lá, elas não precisam se deslocar todas no mesmo dia para o mesmo evento, isso também dilui, né? Sim, porque hoje é pontual, né? O que ele falou, na Osterfest. Ou então quando você tem, por exemplo, meia maratona de Pomerode, né? Que sempre tem, que é tradicionalíssima da Corre Brasil. Eu de vez em quando participo da prova. Cara, falta tudo. Por que falta tudo? Porque você tem 5, 6 mil pessoas durante 3, 4 horas na cidade querendo consumir exacerbadamente tudo que tem ali, né? Beber daquela fonte no mesmo momento. Então é bem o que você falou, assim, a importância de você conseguir equilibrar todos esses detalhes, né? E isso é muito importante. Como é que funcionou esse processo? É legal, você falou assim, eu tive até facilidade de produzir algumas coisas, mas a captação da mão de obra que vai estar trabalhando com você no Spitzpomer, é legal comentar com a audiência, a gente está gravando esse episódio com o Malcolm hoje é dia 5/6, e o Spitz é oficialmente aberto ao público no dia 7, né, daqui a 2 dias. Então você vai estar vendo o episódio, já abriu e já está fazendo sucesso. Mas eu acho que é muito importante comentar isso, né, porque você foi muito preciso. Pomerode, eu conheço há muitos anos, é uma cidade com DNA industrial. Ponto. DNA industrial, não faltam empregos naquela cidade. Quando você correlaciona a população versus as oportunidades, deve dar negativo, né? Ou seja, a relação, tanto é que nos nossos clientes que são de Pomerode, que estão aqui, todos eles têm uma boa parte de profissionais que vêm de Indaial ou que vêm de Blumenau, porque não tem mão de obra suficiente, não é qualificada, suficiente para atender a demanda deles. Como é que ficou no Spitzpomer, cara? Arranjar gente para trabalhar com turismo, de repente com atendimento ao público, se o cara tem uma oferta de inúmeras empresas muito bacanas, multinacionais, inclusive que estão na cidade, com pacote benefício fenomenal, e aí tá lá o Malcolm e o time brigando para botar o cara no sol, né? É assim que funciona. Isso é a preocupação que a gente tinha, nós, os fundadores, né? O Marlon, o Tafner, meu irmão, né? Aí o Paulo Bruns.
Então a gente teve essas discussões diversas vezes. E aconteceu que eu acho que foi uma boa surpresa para a gente, que a gente esperava que acontecesse, mas está antecipando. Está tendo afluxo de pessoas, financeiro, e de pessoas para Pomerode por outros motivos. Então, mão de obra tem, sim, de estrangeiros, digo, de outras regiões do Brasil. Imigrantes de outras Imigrantes, exatamente. E está tendo bastante gente lá. Então, você passa a ter, porque à medida que você tem mais demanda, você vai ter mais oferta, e está acontecendo. Então, esse pessoal está chegando e está se juntando à cidade. A cidade vai passar um desafio importante de manter suas características, apesar do fluxo de imigrantes lá dentro. Porque o turista está lá para ver aquelas características. Sim. Então, ele tem que preservar aquilo para manter o fluxo turístico. Então, ele tem aí um jogo delicado que vai ser feito nos próximos anos para manter o que traz o turista para a cidade. Então, é muito provável que Pomerode tenha outros equipamentos ao longo dos próximos 2 anos. Eu acho que deve crescer, minha opinião pessoal. Se não tivermos uma grande crise econômica no Brasil, que infelizmente é instável, né? Sim, sim. Mas a gente pode ter Vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul como exemplo, né? Quando Pomerode, quando Gramado teve aquele problema já de um deslizamento de terra muito forte, agora Sim, com toda a crise. antes da enchente, sim, sim. Isso, antes. Foi no ano passado, em outubro. Isso se não me mesmo. engano. Já teve um impacto na cidade. E aí depois teve esse problema sério que eles tiveram com enchentes e tal. Afetou de novo todo o setor turístico, vinícola e assim por diante. Então, certamente, muito desse fluxo de pessoas que ia para lá vai vir para Pomerode, Campos do Jordão, outras regiões assim, procurando o mesmo tipo de turismo. Né? Eu quero um turismo, vamos lá, de inverno, ou algo assim, né? Então, muita gente vai vir para Pomerode. Então, acredito que Pomerode deve ter um boom agora nos próximos 2 meses por conta de um problema no sul. Sim. E tem esse desafio no médio e longo prazo de crescer, mas mantendo a identidade, né? Mantendo É um a desafio que eles essência, têm. mantendo todo esse conceito. Isso envolve todos os stakeholders, né? Tem o governo municipal tem que dar a diretriz, o plano diretor tem que estar bem estruturado, a arquitetura tem que ser pensada para não gerar impactos visuais diferentes, né? E a cultura, né, também, a preservação da língua e todos esses aspectos têm que ser feitos de maneira integrada para que ela cresça, mantendo a essência e também cresça sem explodir e virar outra coisa, né? É um desafio, tá? Que eles têm que é muito forte. Vamos pegar o caso de Foz do Iguaçu é mais tranquilo porque você já é uma cidade de imigração muito forte por conta da tríplice fronteira, assim por diante, né? Então, se você pegar, Foz do Iguaçu é uma cidade do tamanho de Blumenau, mais ou menos. Tem 200, 300 mil habitantes, uma coisa assim. O centro da cidade e até menor que Blumenau, assim, o centro empresarial da cidade. Mas passam 2 milhões ou 3 milhões de pessoas por ano em Foz do Iguaçu. Se passam e saem de Foz. Pomerode hoje recebe em torno de 500 a 600 mil visitantes por ano. E a cidade tem 30 mil, 40 mil. Sim. Então, quando você vê isso aí, você tem uma multiplicação, você multiplica 10 vezes a circulação da cidade, como acontece em Foz. Né? Então, você tem esse jogo de pratinhos que você tem que ficar girando todos eles para não perder identidades. Então, o poder municipal, sim, vai ter um desafio, de manter. A gente está ajudando. Tudo que a gente construiu tem aspectos aqui no folder, não tem, mas tem os aspectos com essa identidade. Né? Germânica completamente. Quando você entra dentro, o próprio pórtico do Spitzpomer é todo em arquitetura germânica. Né? Então, você vai ver, até a telha, é a telha colonial germânica, eu acho que esse é o nome dela. Até a telha é indicada pela prefeitura, né? pelo patrimônio histórico. Então, a gente tem, assim, todo um viés voltando para enriquecer a arquitetura histórica da cidade. Vocês acham que eles entendem isso perfeitamente? Vocês conseguirem manter essas características, a cidade toda ganha. Então, se você começar a botar coisas que não tem nada a ver com a proposta, você perde
você perde o poder de atração, entende? Eu acho que isso é um ponto fundamental, né? Porque às vezes dá o mesmo trabalho, ou até, né, você fazer do jeito certo, alinhado com toda a identidade e o conceito, ou falar, não, eu vou colocar aqui um equipamento super inovador e não precisa ter identidade nenhuma, porque não precisa ter alinhamento com cultura e nada disso. Não é disso que a gente está falando, né? Você está trazendo, sim, é o equipamento inovador, é a experiência bacana que traz tudo isso, mas está alinhado com todo um contexto Teve um bom exemplo, e de experiência. o Museu da NASA. Para mim, não tem nada a ver com o Brasil. NASA é um negócio americano, tal, mas ok, mas funciona pela curiosidade que move. Então, em Balneário Camboriú, o Museu da NASA faz sentido, porque a cidade era tão, Sim. assim... É tão Você não consegue ter uma identidade quem é o Isso. Você não sabe quem é o nativo de Balneário Camboriú. Não existe Na realidade, nativo, né? É né? que nem o nativo de São Paulo, capital, né? Quem é Às vezes eu quero essa ver coisas figura, né? diferentes, né? Então, ela funciona. É, Sim. O Museu da NASA funcionaria em Pomerode? Eu acho que não. Você está indo, você vem para Pomerode porque você quer ver tecnologia em NASA? Não, você quer ver cultura germânica. Sim. Você quer tomar um café colonial, você quer ver aquelas coisas bem características, né? Sim. Que até, assim, parte até um pouco de italiano, um pouco de alemão, mas a predominância lá, efetivamente, é alemã. Eu sou de origem italiana, eu estou lá fazendo, acreditando na cultura germânica. Sim, sim. Então, até brinco, assim, num dos brinquedos que a gente botou lá, que é o arco e flecha, a gente botou um escudo enorme de uma águia tirolesa, né, que a minha família vem do Tirol, e que o Tirol, no passado, ele se misturava entre os povos do sul e os povos do norte. Então, tinha, assim, aí criou toda uma cultura tirolesa, né, ou bavariana, tal, naquela região toda lá. Então, peguei, tem a ver com todo mundo aqui. Botou uma águia trentina lá dentro. Assim, que é Integração do Tirol, né? Exatamente. Legal. Então, a gente foi, vocês vão ver lá no parque, que toda a infraestrutura interna, ela é completamente, a gente remete a um passado. Então, ela não é moderna, ela remete ao passado do personagem. Ele é um personagem vintage, ou seja, ele é de uma época que se andava de balão, que fazia exploração, que estava descobrindo o mundo. Então, tudo que está lá dentro leva a um passado não determinado, mas que você pega e reconhece. Você vai encontrar coisas, vamos pegar uns exemplos assim, a câmera fotográfica dele é antiga, não é uma moderna. Não é uma moderna. É uma câmera antiga, com flash. Assim, tem um monte de coisa assim que tem, Legal. que tem lá dentro. O próprio, a oficina dele... Tem lamparinas, tem não sei o que, ou seja, você está vivendo um mundo do passado de um tempo indeterminado. Então, quando você constrói um tema, e aí a cidade tem esse negócio, você tem, estou em outro universo, estou num mundo de fantasia, né, estou num lugar diferente. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode, num primeiro momento, parecer assim, um tanto quanto estranha, mas como a gente fala de negócios aqui no podcast, e a gente citou, né, toda essa pujança industrial de Pomerode para negócio e tudo mais, a gente sabe que alguns parques, né, alguns hotéis que têm estrutura de lazer voltada para aventura, costumeiramente acabam recebendo executivos, profissionais de empresas numa convenção de vendas, num evento corporativo, para um dia diferente de experimentação de algo distinto, né? De tipo um hands-on, né? Botar a mão na massa e fazer alguma coisa diferente. Dentro do projeto de vocês, em algum momento já foi considerado isso, né? Porque eu vejo um potencial paralelo bastante interessante, né? Até porque eu atendo esses clientes de Pomerode, o DJ também atende alguns, e volta e meia eu faço convenção de vendas, leva a galera para fazer alguma coisa. Será que o Spitz pode ser? E junto com isso já comenta com a gente qual seria o horário. Ele vai estar 24 horas aberto, não, todos os dias da semana aberto, como é que vai funcionar? Pois é, isso aí, há muitos anos atrás eu tinha o ICPG, Instituto Catarinense de Pós-Graduação. Não lembro. E aí, no ICPG nós tínhamos em algumas disciplinas mais voltadas a business, ele tinha uma disciplina que é a vivencial. Eu lembro, cheguei a fazer. Você fez uma? Fiz um. Você se meteu onde? Qual mato você foi? Eu fui no mato lá na Rota das Cachoeiras em Corupá, nesse mato. Olha só, então o que a gente fazia? Bem no começo. A gente estressava os alunos em situações que levavam um pouco de cansaço físico para eles, conflitos de propósito,
e a gente privava eles de comer, inclusive, para deixar eles mais irritados, para deixar as coisas Eu fiquei bem acontecerem. irritado, diga-se. Muita gente ficou. Deu certo. O professor de umas dessas disciplinas, é um cara muito legal, eu gostava dele, infelizmente não lembro. O Dutra. Dutra. Dutra? Dutra. Dutra. Carlos Alberto Dutra. Exatamente, Dutra. Eu lembro Quase de... deu no soco, né? Fiquei irritado que eu fiquei. Teve uma turma que de propósito deixou eles o dia todo sem comer. Aí era tipo 6 da tarde, ainda tinha ele botou mais atividades, e ele foi lá fritar umas linguicinhas para ele e para o pessoal da equipe dele, e por aquele odor exalar assim. Então a gente ficava lá fritando a linguicinha e fazendo reunião, comendo a linguicinha, sem oferecer para os alunos. Então, ele, não posso oferecer porque só tem 4, a gente tem 4 aqui, então vocês dessa vez não vão participar. Então a gente estressava. Sim. Então, esse tipo de atividade, vamos pegar o caso, a Disney é um bom exemplo para isso. A Disney não faz isso, mas ela tem áreas, a Disney é muito grande, então ela tem diversas áreas. E eu lembro que certa vez na Disney, eu morava perto, às vezes eu ia lá com levando amigos que vinham visitar e assim por diante. E tinha uma área que foi isolada para a festa de aniversário. Então, lá no meio, de repente, você via assim, uma área isolada das atrações deles. Então, eles tinham espaços para isso. A gente também fez espaço para isso. Legal. Então, e para esse tipo de atividade, a gente não divulgou ainda, vai acontecer. Mas para esse tipo de atividade cabe muito bem, porque tem aventura lá dentro. E como eu já liderei esse tipo de projeto, então... Gosto de deixar os caras estressados. Encaixa Não, e encaixa, cara, porque na realidade, assim, imagina, né? A gente fez isso com a própria Camargo Química, a gente fez aqui em Blumenau, trouxemos para Blumenau, eles, num evento, os representantes a gente levou num escape room aqui da cidade. Certo. E eles curtiram muito, né, os vendedores, esse tipo de atividade. Então, a possibilidade de fazer uma atividade coordenada no centro da cidade é uma vantagem muito grande, né, cara? Porque o que você vai fazer isso? Você vai pegar os caras, vai colocar num ônibus, vai sair da onde for a empresa, né? Se for uma empresa de Palmeiras, ele vai andar 1h30, 2 horas com um ônibus para levar o cara para fazer uma atividade outdoor. E você tendo ali no centro da cidade, volta para almoçar na empresa, né? Pô, olha que legal, marcou você aquela atividade que a gente proporcionou. Sim, sem dúvida. Era bem bacana. Eu participei de algumas, assim, não todas, mas algumas eu participei. Aí como observador e tal, estava analisando e vendo. É um troço bem bacana. Não, e hoje, assim, principalmente quando a gente fala de trabalhar a ruptura de alguns conceitos, principalmente pega lá um representante comercial com uma faixa etária um pouco mais elevada, que o cara tá cheio de barreiras com algumas coisas, você leva ele para ter essa experimentação, ou até mesmo que seja meramente como um presente para a equipe, não precisa ter nenhum objetivo, vamos dizer assim, de desafio, de aventura, é só um presente, né? Vamos lá e vamos aproveitar o Spitz-Pomer por uma manhã. Isso eu tenho certeza absoluta que marca uma equipe de uma empresa, executivos independentes da área que for. Legal, cara, fico contente com essa situação. E o horário de abertura, como é que vai funcionar, Malcolm? A gente ainda está preso ao Pomerode, né? Então o Pomerode tem se você tentar chegar lá às 7 da noite para curtir a cidade, você vai ter um problema. Sim, sabemos disso. A cidade ela começa tipo 9, 10 da manhã e às 6 horas a cidade, mas ela para. Então ainda tem essas características do passado, né? Assim, a gente vai tocando obra, chega meio-dia, chega 11h40, falta alguma coisa de material de construção, sai correndo, porque fecha meio-dia para o almoço. E eu não sabia. Eu saí tipo meio-dia e meia, uma coisa assim, para comprar, tinha tudo fechado, mas o que é isso? Então, ou seja, a cidade ainda tem essas particularidades, né? Que a gente via em Blumenau muitos anos atrás. Então é uma cidade que ela vai ter que modificar. Como vai se modificar? Novamente, devagar. Vamos pegar um caso bem legal. Existe o Halloween que acontece sempre em outubro. 30, né? 30 de outubro, se não me engano. Eu vivia Halloween nos Estados Unidos, não lembro. Né, 31 de outubro. 31 de outubro? É muito bacana, assim, o Halloween lá. Lá tem uma cultura do Halloween que é muito forte. Uhum. E aquele lance dos doces, das crianças, é um negócio muito bacana. Que é muito forte. Aqui é muito fraco comparado com aquela. Lá ainda tá entrando, um movimento muito forte. Sim. Então, e lá os parques abriam de noite, que eles fecham no final da tarde, mas abriam de noite para Halloween. Então, 2 ingressos, inclusive. Se você chegasse às 6 da tarde, o Halloween começava às 7, por exemplo,
Às 6 eles empurravam todo mundo para fora dos Era parques seguro. Para ser a segunda, sim. e abria segundo de ingresso. novo. Sim. Se você estava lá dentro, isso eu lembro bem, eu estava lá e eu estava lá. Aí o seu ingresso, porque eu vi o pessoal se mexendo diferente, eu não tinha sacado que ia ter o Halloween ainda, mas vi um movimento assim diferente. Aí chegaram para mim, por favor, seu ingresso. Não, tá aqui. Ah, então o senhor tem que ir embora. Aí eu, por que eu tenho que ir embora? Tem coisa, vai acontecer coisa? Não, esse aqui é para o Halloween. O senhor não comprou o Halloween, o senhor tem que comprar o Halloween. Aí eu entendi. Então a gente deve abrir o parque de noite para Halloween e fazer a mesma coisa que eu vi lá. Esse é um movimento muito legal. Exatamente. E daí tem vamos submeter a ideia do Halloween, né? Que é um negócio do interior. Então é dos fantasmas, do entardecer, aquela cultura da abóbora, não sei o quê. Então ele remete a o Halloween, ele vem da palavra Hallow Evening, que seria o final de tarde sagrado. É uma comemoração das safras. Eles faziam aquilo para espantar os demônios e ter boas colheitas. Então, isso tem a ver com o interior, tem a ver com Fazenda, inclusive. com a fazenda. Então, vai caber muito bem para a gente vai fazer Halloween noturno durante o tempo de Halloween. Então, a gente vai tentar abrir o parque eventualmente durante a noite, porque ele é todo iluminado. Então, você pode andar por uma fazenda de noite por iluminação, ele está todo iluminado. Testamos ontem, por exemplo, a iluminação de um lado que ficou pronta ontem. Ficou maravilhoso. Eu olhei para aquilo, cara, tá muito bacana. E é legal isso que puxa, né? Puxa essa evolução do próprio trade, né? Os outros equipamentos, os outros destinos turísticos começam a abrir à noite também. Não, vamos fazer. E aí, não é que é o concorrente, é o movimento todo que cria esse deslocamento das pessoas. Não, vamos todo mundo para Pomerode para fazer isso, né? Isso é... Exatamente. Então tem, assim, Sim. a gente vai puxar um pouco a noite no primeiro momento, não. A gente vai ter que acertar toda a operação primeiro. E feito isso, certamente a gente vai criar um evento diferente lá dentro. Muitos eventos diferentes. Ouvindo mal como falar, eu fico pensando, né? Um parque famoso aqui da nossa região próximo, que é o Beto Carreiro, Sim. ele tem já tradicionalmente uma maratona do Beto Carreiro dentro do parque. Isso. Eu já fiz algumas vezes a prova, tal, né, de revezamento e tal. Ele é muito bacana porque se assemelha ao que tem na Disney, né? Que tem corrida no parque sim, e tal na Disney. É da Disney lá. Quando você faz a prova, ela é à noite, é um negócio assim surreal porque você interage com os personagens e tal, né? E é revezamento, um quarteto, um octeto, uma dupla. Eu fico imaginando, né, a possibilidade de Pomerode aumentando tanto essa quantidade de parques bacanas, como o Spitz e outros que a gente tem na cidade, de criar, de repente, uma corrida, né, que passe pela rua, passe pelos parques, aonde você vai validando. Quanto potencial tem numa cidade tão bacana que nem Pomerode para você ir agregando esse tipo de situação, né? Então é um negócio muito legal e eu fico muito satisfeito de ouvir toda essa possibilidade dentro da cidade, porque a gente torce muito pelo sucesso de Pomerode da nossa região, obviamente, né? Sim. Não tenha dúvida com relação a isso, né? Algum dia da semana não vai abrir o parque? Não, em princípio, em junho serão todos os dias. Começamos agora na sexta, hoje é quarta? Hoje é quarta. É depois da manhã, sexta-feira. Tá até ansioso, né? Porque tem coisa para fazer. Gente, eu estou trabalhando. O Paulo é o que está tocando o processo todo e tal, mas quando eu vi o tempo apertando, meu irmão e eu olhamos assim, cara, Vamos ter que ir para dentro. vamos ter que mergulhar lá dentro com o Paulo e ajudar o Paulo. Então, eu cheguei ao Paulo, tô me mudando para o Pomerode, porque senão tô vendo como tá pesado para você. Então, eu tô há 30 dias direto lá, de segunda a segunda, no parque. Eu e mais muita gente, taxistas, pedreiros, carpinteiros, tem de tudo lá dentro, né? Então, o Marlon tem ajudado bastante também tá virando noite comigo lá de vez em quando. Meu filho foi lá para dentro também, tipo, pai, deixa eu ajudar aí que o negócio tá pesado. Então, o pessoal que trabalha comigo em Blumenau foi indo para lá para ajudar a gente. Então, a gente está se esforçando bastante para abrir aí para o pessoal dia 7, perdão, isso, dia 7 de junho. 7 de Quando 6. vocês tiverem assistido o episódio, já está aberto e estão todos convidados para ir lá conhecer. E se já conheceram, voltem. Porque o centrinho, e realmente, o centro de Pomerode é diferente, né? É um outro... É o centro histórico, né? Blumenau poderia ter feito o mesmo aqui perto do que era Biergarten no passado. Sim, e tal, né? Ali, né? Isso. Antiga prefeitura, né? Isso, exatamente. Aquela região ali é um centro histórico da cidade, a colonização começou por ali, né? Então, aí faltou um pouco de incentivo do poder público, mas aí seria um excelente lugar para transformar a cidade num centro mais
infelizmente optaram por uma Vila Germânica muito ruim, fake, na minha opinião, desculpem a cidade, mas eu acho que ela poderia ter sido mais... Ela está limitada no espaço, ela não tem para onde crescer. Então, isso atrapalha demais a Vila Germânica de Blumenau. Ela está presa ao Oktoberfest, ela está presa num circuito, ela está ilhada, é uma ilha. Então, a gente não vai conseguir transpor. E até porque, como o Oktoberfest é ali, todos os móveis ao redor, o preço disparou. Então, Sim. qualquer possibilidade de Blumenau ampliar o processo custa muito caro. Então, teve assim... Mas eu entendo o passado, né? Precisava dar atenção para aquela região, então foi a opção econômica, de benefício econômico que resolveu. Mas vai acontecer em Pomerode? Vai acontecer em Pomerode. Então, quando surgem esses equipamentos ao redor, também cresce, também aumenta o custo, entende? Do tipo de investimento. Essa recuperação e valorização dos centros históricos é um movimento que tem que ser olhado com muito carinho pelo poder público e pela iniciativa privada. Tem casos muito interessantes, né? Lisboa está fazendo um grande projeto de revitalização, que não é só o aspecto turístico, é o aspecto de recuperação de patrimônio histórico, mas com prédios históricos convertidos para usos modernos, com reconfiguração inteira. Sim. Então você gera valor novo e transforma, mas mantendo a identidade externa e a interna, tudo que tem dentro, conversando com aquela identidade histórica. Isso é um negócio interessante. Blumenau, infelizmente, perdeu essa oportunidade, mas eu acredito que ainda dá para voltar, mas aí você vai ter dois. O poder público vai concorrer com ele mesmo. Dilui né? Dilui a atenção do visitante, entende? Exato. E onde eles estão é uma ilha. Sim. Eu acho que atrai turismo por conta dos pavilhões de Oktober, tá, blá, blá, aquilo que a gente conhece, mas é uma ilha. Então eles não conseguem romper assim a um custo Tem vários baixo. limitantes, né? Inclusive limitantes. própria questão da enchente, né? É um lugar relativamente baixo É um da negócio, cidade. Sentiu isso ano passado, né? Parou 2 vezes o Oktoberfest. Né? É verdade. Exatamente. Então, e das outras vezes não parava por uma questão de coragem, talvez um pouco mais de altivez do prefeito na época, de dizer, não, vamos tocar e não tem problema. Ousadia. Ousadia até, talvez, para não dizer, talvez até irresponsabilidade naquele momento, porque assim, com turista às vezes ali, a água lambendo, né? Dessa vez eu achei que foi bastante prudente, até decisão, mas mostra, né, explicita a fragilidade que, assim, a gente está à mercê de algumas coisas, né? Um dos principais eventos turísticos, ou o principal da cidade e talvez até da região, ele é extremamente impactado com um movimento de chuvas um pouquinho maior, né? Porque está num local relativamente baixo, então é delicado. Antes da gente ir para a última pergunta que o DJ sempre faz, eu queria só voltar num ponto, como é que contempla, estrategicamente falando, assim, a questão comercial de fluxo de turista para o parque? Quais são todos os canais que precisam ser ativados? É até legal a audiência ter essa noção, para a gente trazer, né, o turista não só regional, que está aqui em Blumenau, Brusque, tal, que está próximo, para ir no Spitzpomer, mas vamos imaginar assim, né, o cara que vem de São Paulo, que você falou, que de repente está em Balneário Camboriú, e aí, pô, como é que ele chega até ali? Então, o trade turístico todo que precisa ser ativado, a gente tem que trabalhar com como é que a gente faz essa conexão, para de uma hora para outra a gente sair do anonimato, obviamente, né? Porque é um projeto novo, e se transformar numa referência, dizer assim, eu estou indo até lá, porque a gente lembra, né, que Beto Carreiro penou bastante. Muito tempo, teve muito próximo do fim, para depois ressurgiu muito bem, felizmente. Acelerar o processo de amadurecimento e o entendimento, qual a estratégia de marketing, de comunicação que vocês estão usando. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Não, legal. Olha só, o dia a dia de um equipamento turístico, ele tem um raio de atração mais forte, 200 quilômetros. Vou pegar vocês como exemplo. Quando foi a última vez que você foi no Beto Carreiro, já a gente citou isso aqui? Faz 1 ano e pouco. Que tem filhas menores, né? Filhas. Eu faz bastante. Faz 1 ano. Eu gêmeos de 12 anos. Meu caso deve ser algo em torno, para correr eu fui há uns 5 anos atrás, mas para visitar o parque nós estamos falando 10 anos, que eu tenho um filho de 18. Olha só, pois é, você tem... O que te leva de volta para lá é alguma coisa que tenha lá, claro, os canais de divulgação. Então os parques, eles têm que se reinventar o tempo todo, e o Beto Carreiro consegue fazer isso. Assim, e fazem muito bem. Sim. A gestão atual deles é muito competente, eu não tenho dúvida sobre isso. Eu vejo
assim, Sim, sem dúvida. a competência que eles estão... Grande case de sucesso. É um case. Teve passados muito complicados, quase, assim, Sim. passaram por situações financeiras bem difíceis, a gente sabe disso, mas acho que se reinventaram, acharam, assim, um caminho legal e estão indo muito bem. Então, o Beto Carreiro, por exemplo, atrai 2 milhões de pessoas por ano para dentro de Penha. Vou dizer, entre catarinenses e brasileiros, né? O forte é o público interno, o nosso também é o público interno. Então, quando você vê, o nosso desafio é fazer chegar isso lá, mas a marca que vende, nesse caso aqui, ó, isso aqui é um folder nosso, né, de Spitz Pommer. Quando a gente abre aqui, ó, eu falo, bem-vindos ao Spitz Pommer, bem-vindos ao Pomerode. Sim. Então, Pomerode É a marca. a marca forte Pra nesse... validar. É o que endossa. É o que endossa o que tem lá. Perfeito. Ah, é Pomerode, então é bom. Somos aqui em Gramado, então é bom. Sim. Produto de Blumenau, ele tem uma marca, é bom. Então, a gente está pegando carona nas Perfeito. tradições, no que é a cidade. Vamos pegar um caso aí que vocês não sabem, acho que não sabem. O zoológico de Pomerode, por exemplo, é um dos melhores do Brasil. Já foi um zoológico muito ruim no passado até Sim. distante. Eles trabalharam muito e melhorou bastante. É um excelente... Gente, eu visitei zoológico em diversos lugares, o último foi em Atlanta, e eu vou dizer uma coisa, Pomerode está melhor que o de Atlanta. Tirando a parte de Atlanta que tem lá os pandas, que eu fui até lá para visitar os pandas, eu morava lá, né? Mas o resto, o nosso é melhor que o deles. Então, eu estou vendo que a gente, eu acho que a nossa cultura tem esse viés de qualidade, bem feito e tal, né? Então, isso atrai o estrangeiro, a pessoa de fora da nossa região, né? Então, quando você vê essa situação toda, você é levado por esses caminhos. Então, a pessoa que chega lá por que vai para Pomerode hoje? Ele quer ver os museus, quer tomar café, visitar a fábrica de chocolate, vai ver, inclusive, o Allianz Parque, tem um monte de atrações legais, vai visitar eu visitei, por exemplo, com a minha filha pequenininha, o zoológico, e assim por diante. Ou seja, ele tem o que atrai. Então, o equipamento turístico sozinho, por isso o trabalho do Beto Carreiro, é difícil fazer verão. Quando você tem mais de uma andorinha e diversos, aí, eu chego lá, vou fazer isso, Você está dentro de um ambiente que é atrativo, né? É atrativo. Quando você vai para um lugar turístico, vamos pegar o caso, você vai para 1, 2, tem tanto equipamento turístico que você vai escolher. Você vai embora com, putz, deixei de ver isso porque não deu tempo. Esse é o lance. Se você vai para uma cidade só tem um equipamento turístico, aí você tem que carregar tudo sozinho. Você tem que colocar do ponto de vista da divulgação balança, né? do equipamento, ele tem que carregar tudo sozinho. Exatamente. Então aqui você tem a gente pode ver que então você tem uma estratégia de converter as pessoas que já estão na cidade. Certamente, exatamente. Passa por isso aí. Porque esse fluxo já está vindo. O fluxo já está vindo. Eu tenho que me apropriar de parte desse fluxo. Já no primeiro momento, estamos pesado em divulgação em redes sociais, influencers e assim por diante. Então está acontecendo isso nesse momento. As pessoas descobrirem e colocarem ali, né? Tem que ter frequência e, né? As pessoas precisam ser impactadas 7 vezes para poder mudar o tempo todo, exatamente. Aí bota lá, planta a semente, quando eu estiver em Pomerode, e aí em Pomerode tem que validar também, né? Tá aqui, opa, eu vou aqui. E aí um ponto forte é a localização, né? Ele é quase que impossível de não ser visto em Pomerode. Essa é a realidade. Se você chegar próximo, você vê a gente. Se você for na Chance, você vai ver a gente. Se você for do zoológico, quase você vai ver a impossível de gente. não ser visto. Os principais pontos turísticos da cidade vão conectar com o Spitz Pommer. Não tem como. Você vai passar na frente, tem um chafariz, tem uma torre de 8 metros de altura com um cuco e um relógio. Ou seja, tem um pórtico de 20 metros. Deixa eu dar uma olhada. Está escrito Spitz Pommer, bem grande. E você, olhando pelo pórtico, vai ver a tirolesa, tudo, e todo mundo descendo e berrando. Então, estou contando com isso. Legal. Muito bom. Estou contando com isso. Malcolm, fala um pouquinho pra gente nessa construção de um novo negócio, montando um time, pessoas para atender, numa atividade que tem muito contato, num outro segmento. Ontem à noite, por acaso, um amigo meu de Florianópolis tentou entrar no site e tal, estava lá vendo e testando o site para mim, brincando com o site.
Aí, bem-vindo ao varejo, Malcolm, de novo, né? Tempo de pós, tempo de graduação. Sim. Assim, ó, bem-vindo ao varejo. Assim, pois é, tinha até me esquecido como é complicado, assim, como é difícil o varejo, né? É convencer indivíduos um a um. Então, é um desafio. E como é que está no aspecto humano a questão de montagem de equipe e que perfil de pessoas que você está trazendo para lá e que perfil é desejável, né, nesse empreendimento, tanto na linha de frente quanto na gestão? Enfim. Olha, aí a gente tem experiência do passado, né? Então a gente tinha aquele lance da Unicelv, que foi muito forte para a gente, o bom atendimento, né? O aluno não é um número, ele tem um nome, ele tem uma história, né? Se bem que a gente, o aluno, durante 4 anos dentro da instituição, ou 1 ano após, dentro da instituição, certo? Então ali eu tenho aí um dia, né? Então ele vai entrar de manhã, sai no final da manhã, ou entra de tarde, eu fico o dia todo. É uma experiência. E vai voltar quando? Daqui a 2, 3 anos. Talvez mais até, por conta de onde ele mora, das oportunidades que se criam em torno dessa pessoa. Então, o atendimento é fundamental. A gente está trabalhando bastante com a equipe para ter um bom atendimento. Então, a gente bate no atendimento o tempo todo. A gente bate... Vou pegar a experiência de... Vocês já foram para o Nordeste, tem aquela brincadeira com emoção sem emoção das dunas, né? Exato. A gente faz a mesma coisa ali. Então, você quer descer o tubing com ou sem emoção? Pô, mas eu vou descer de qualquer forma. Com emoção a gente gira. Aí tu vai girando até baixo. Então, ou seja, a gente também está fazendo está aprendendo com o Nordeste essas coisas também. Então, a gente está tendo esse tipo de cuidado com o visitante. O visitante, se ele sair, vamos pegar um caso bem legal. Teve uma criança lá, a gente abriu o parque em 2 momentos Para fazer alguns testes. para fazer testes. Claro. O primeiro foi com os próprios colaboradores nossos. Então, todos que trabalharam no parque trouxeram suas famílias. E a gente fez só para eles. Aí, num outro momento, a gente estava trazendo de novo a família do segmento de monitores que foi contratado depois. E aí, uma experiência nossa, deixa os portões abertos. Quem quiser entrar, entra. E vamos ver. E aí a gente fez essa brincadeira com o pessoal. Eles iam entrando, a gente apresentava o parque e deixava a pessoa livre lá dentro para brincar. Então, deu certo no sentido que eu vi que as pessoas se cansavam. Nesse momento ali, eu vi uma senhora idosa de, 70 anos descendo de tirolesa 2 vezes. Ela foi sorteada para descer a primeira, que a gente teve um limite de descidas para o teste, e ela foi sorteada, e aí ela voltou lá, aí deu um tempo lá, tá bom, vem, desce de novo. Que legal. Aí ela desceu, Deus, gente, ela tinha 70 anos. Então a gente até ficou, a senhora desceu, então foi um negócio Tá bacana. faltando emoção, mano. Não, que legal, essa coisa da dose de emoção. É isso aí, que legal. deu certo, ou seja, a gente não é alto, curtiu, né? ela curtiu, tanto que repetiu. Então, e cansa, porque entre você descer 100 metros de tubing, e tu tem que subir, é uma colina, tu vai subir aquela colina e vai descer de novo. Teve uma criança que fez quase 30 vezes aquilo. O pessoal via isso tudo, oh, meu Deus, quantas vezes? Agora estou no 27, assim, ou seja, ele estava contando as dele. Mas vamos pensar na experiência dele, como ele se cansou naquilo lá. Então, é uma proposta nossa, as pessoas têm que sair cansadas e satisfeitas. Ele vai sair cansado e o pai... Cansaço bom. Cansaço bom, e o pai feliz porque ele está cansado. E ele vai dormir, né? Ele vai dormir. O anjinho vai dormir. Isso mesmo. Legal. Legal. Malcolm, muito obrigado pela Ok. nossa conversa. Foi bom conhecer um pouquinho mais sobre a tua história e esse novo empreendimento, que é muito bom ver inovação na área, né? Numa área nova do turismo, uma área nova para você. E sucesso nesse novo empreendimento. Obrigado. Que as pessoas conheçam, né? E tenham experiências memoráveis e esse cansaço bom aí para curtir Certo. o Spitzpomer. Não, ok. Obrigado pela oportunidade. Vai ficar registrado aí no canal de vocês. Visitem o parque, sigam a gente nas redes sociais. Vou fazer a minha propaganda aqui. Aliás, qual é a rede social do Spitzpomer? Spitzpomer. Aham. S-P-I-T-Z, né? Spitz e Pomer. Legal. Nem deu para falar a origem do nome aqui, que é bem curioso, mas fica para Fala, Por conta favor. pra gente. O nome Spitz, você sabe o que é Spitz? Spitz Spitz é pico, né? exatamente. E a gente está no único morro no centro da cidade. Ah, que legal. Então nós estamos no alto do morro, tem o centro histórico tem um morrinho ali, Aham. e nós estamos nesse morro. Então nós somos o Spitz ali. E o Spitz é uma raça de cachorros que vem da Pomerânia.
Então, quando a gente viu, putz, eu tenho uma raça de cachorros da Pomerânia e foram os pomerodenses, ou os pomeranos, que, né, que são os colonizadores que fundaram a cidade. Então, o nosso mascote vai ser um Spitz. Então, por isso o cachorro, por isso o Spitz, por isso e essa conexão com a Pomerânia. Então, foi daí que veio essa brincadeira. Legal. E Spitz Pomer. Então, é isso aí, pessoal. Legal. Siga a gente no Instagram. Beleza. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar o episódio com o Malcolm Tafner. Viram, né, todo esse desafio que é você fazer turismo no Brasil, né, e a complexidade e, ao mesmo tempo, o quanto tem de potencial, né, ainda mais aqui na nossa região, no Vale do Itajaí, para que você faça um trabalho num nível que nem a Spitz Pomer está propondo, né, alto, né, de alto nível, com aventuras, com diversão. Então, você já está mais do que uma vez convidado para participar, para ir lá, seguir as redes sociais, acompanhar o projeto. Tenho certeza que não só a cidade de Pomerode, que nós gostamos muito aqui, se vai ter uma oportunidade ímpar, né, de ter mais um evento, mais um empreendimento bacana na cidade, como toda a região de Santa Catarina e o Brasil, porque eu acho que isso é fundamental. A gente precisa entender que temos um potencial turístico muito grande. Beleza? Forte abraço e até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM Blumenau. Apoio Link Comercial, Casa Design, Spirit Energia, Equal e Prodaux.